Fala pessoal, meu nome é Thiago Davi e hoje eu vou falar sobre o desafio 2 aí de Langflow, que está rolando no Discord aí no website do Langflow e a Devs também. Participei do desafio um e estive entre os 20 melhores ali do Prompt Engineering. Ganhei um ticket do iFood de R$ 200 e mais um ticket para o desafio final, então foi show de bola aí. Já deu para comer uma comida japonesa. Mas hoje eu vou falar aqui do desafio 2, que é de RAG. Então vou explicar um pouco aí o que que é esse RAG. Tem aqui explicando, né, que é a metodologia Retrieval Augmented Generation. Isso aqui é a técnica que deve ser utilizada para fazer a extração de dados do livro e criar um sistema de perguntas e respostas que seja baseado nesse livro que foi extraído. Essa técnica consiste basicamente em gravar parte desse conteúdo do livro, se não o livro inteiro, em algum banco de dados, e aí recuperar informações desse livro baseado na pergunta. Essa informação é então enviada como contexto para um LLM. Então, quando você faz uma pergunta, você usa esse contexto para dar a resposta, e a resposta é baseada nesse contexto. Em vez de recuperar dados que já são pré-treinados do LLM, você usa esse contexto para dar a resposta. Então, não são dados inventados, são dados baseados nesse contexto. Então, basicamente, é você usar o engine, né, o motor de inteligência ali do ChatGPT, do Claude, de outros modelos, mas para dar ele um contexto e usar esse contexto, em vez de inventar contexto ou criar, inclusive, alucinações. É uma técnica utilizada para evitar esse problema de alucinação e também para trabalhar com contextos específicos, né, que é o seu contexto ali de fato. Aí existem diversas formas de se fazer isso aí. Uma delas é você quebrar parte do conteúdo, criar um vetor de embeddings, guardar esses embeddings aí num vector database, que é um banco de dados em vetor, e usar algumas funções de similaridade para que quando você digite uma pergunta, a sua pergunta seja similar à parte desse texto. Então, essa sua pergunta também é transformada em vetor de embeddings. É utilizada essa função de similaridade aí que geralmente é cosine similares, a similaridade do cosseno, que vai comparar a pergunta, ao embedding da pergunta com o embedding do corpo de texto. Então, recuperar o texto que é mais similar a essa pergunta, utilizar ele como contexto para gerar a resposta. Que aí você pode criar um prompt, por exemplo, dado esse contexto, responda esta pergunta. Claro que você pode aprimorar muito mais aí o prompt, né? Mas basicamente se trata disso. Essa similaridade do cosseno, ela basicamente vai comparar se os ângulos do vetores são próximos uns dos outros, independente da magnitude do vetor. Isso é utilizado porque no texto não dá para saber exatamente quantos caracteres, qual o tamanho do texto vai ser, dado eles são dinâmicos. Então, quando você compara um texto gigante com outro texto que não é tão grande, você não quer saber a magnitude, né, o tamanho desse texto, mas você quer saber se o ângulo desses vetores estão próximos entre si. Existem outras medidas de similaridade, mas a mais básica é essa do cosseno. Essa avaliação consiste em criar esse sistema de perguntas e respostas, e ele vai ser avaliado através dessas métricas aqui, que são métricas que avaliam, por exemplo, fidelidade da resposta, o contexto, se a resposta está correta em relação ao esperado pela avaliação, a precisão do contexto para gerar a resposta e a abrangência do contexto, se ele é relevante para ser utilizado. Aí tem aqui umas perguntas de teste que foram fornecidas. O conteúdo vai ser esse livro do Cosmos e a gente tem que criar a nossa solução aí. A maior parte das soluções provavelmente vai ser baseada em Vector Database, que é o mais comum, só que eu criei uma solução aqui diferente e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar qual que foi a minha solução aqui, né? E eu vou divulgar esse vídeo depois que passar a competição, né? Porque eu não sei qual que vai ser o meu posicionamento aqui e eu não quero que as pessoas utilizem a mesma solução que eu, mas depois que for divulgada, aí você pode dar uma estudada e ver do que se trata. Eu optei por utilizar um banco de dados de grafo, que é o Neo4j. Eu criei uma instância dele aqui no Aura. Deixa eu ver se está gravando aqui o vídeo. Tá.
criei uma instância aqui no Cloudbase. Você pode instalar ele com Docker e tudo mais, mas eu criei uma instância aqui que eles fornecem que é gratuita. Ele é um banco de dados de grafo. E por que eu criei esse banco de dados de grafo? Porque existe um conceito aqui no RAG, que é o conceito de Knowledge Graph, que é basicamente você criar um gráfico com chunks, são um gráfico de conhecimento das partes dos seus documentos, de forma que você consiga percorrer esse grafo para poder criar uma resposta muito mais relevante para o contexto. Isso te dá um contexto muito mais específico para a resposta e é uma das técnicas mais avançadas que estão sendo utilizadas hoje em dia aí para RAG. Tem a do Vector Database, tem Fine Tuning, tem várias outras técnicas, mas eu optei por essa, por ter um desempenho aí interessante, também por ser uma coisa diferente aí, que provavelmente muitas das pessoas não estão fazendo, e eu queria fazer aqui um diferente e gravar um vídeo também a respeito dessa técnica diferente. Então eu vou mostrar aqui como que foi, né, a minha implementação no LangFlow. Então basicamente eu criei praticamente todos os components do zero aqui, não utilizei os components do LangFlow. Então eu criei esse component aqui, que é um PDF Reader, que ele basicamente só vai ler os dados do PDF, vai splitar esses dados. Eu estou lendo esse PDF aqui em lazy load, porque é uma boa prática, né? Se o PDF for gigante, não armazenar todo o conteúdo em memória, então carregar ele de forma lazy, né? Com um generator, que em vez de gravar tudo na memória, vai gravar por parte. Aí eu decidi também tirar os espaços em branco no fim, no início das strings e também colocar tudo em minúsculo. Uma coisa que eu percebi é que quando tem caracteres maiúsculos, caracteres diferentes, o embed são diferentes em relação às perguntas. Então, se tiver tudo em lowercase, é muito mais fácil para o embed ser mais similar à pergunta que está sendo enviada. E a pergunta também é colocada em lowercase. Então, coloquei aqui em lowercase. Uma coisa que eu fiz também, que eu notei, foi que tem alguns chunks que tem menos do que 50 caracteres e tal. Eu não achei que esses chunks fossem relevantes o suficiente para as respostas. Então eu coloquei um filtro aqui para tirar esses chunks com com menos de 50 caracteres. Então só se tiver com mais caracteres. Depois que eu faço isso tudo, eu crio o texto todo de novo. E aí eu passo esse texto inteiro para o Recursive Character Splitter do LangChain. E basicamente ele vai criar chunks de tamanho 1000 e um overlap de 500. Esse overlap significa que 500 tokens ou partes do texto anterior vai ser também colocado no texto posterior e vice-versa. Isso faz com que chunks tenham pedaços do chunk anterior, porque às vezes a resposta completa está num desses chunks. E aí, quando você encontra a parte dele, você não tem a resposta completa. Então, essa é uma técnica utilizada para que parte de um chunk passe a estar no outro. Então, aí você cria o split aqui e retorna o split. Basicamente é isso. Aí eu criei um outro componente aqui, que é o que eu chamei de Neo4j Ingestion. Aí, basicamente, eu criei alguns inputs para receber os dados. Criei aqui uma função que ele vai ler, né, os dados do Neo4j, passar o usuário e senha. Aí eu estou limpando o banco de dados. Então esse comando aqui, match, test, delete, ele deleta todos os nós e todos os relacionamentos existentes. Caso eu vá rodar a ingestão de novo, eu não quero com dados conflitantes. Deleta as constraints, deleta os inits que eu criei, né? É, esse comando aqui, esse merge, chunk, create, set, basicamente ele vai criar esse nó chamado chunk com essas propriedades. Chunk, sec, id, o texto e a fonte. A fonte é tipo o documento, né, que está sendo lido, porque no caso é um documento só, mas para sistemas maiores poderiam ser muitos documentos. E aí esse merge basicamente ele cria esses dados se esse chunk ID for diferente de um chunk ID que já exista lá. Então ele não cria dados duplicados. Então basicamente cria um nó chunk com essas propriedades aqui. Aí ele percorre os chunks que foi recebido do outro componente, passa essa query e os parâmetros para passar aqui, ó, nesses parâmetros aqui, e vai criando esses nós. Depois eu criei uma constraint, que é para dizer que esse chunk ID é único, é como se fosse um index aí, unique de um banco de dados relacional. Depois eu crio um vector index, que esses bancos de dados de grafos já têm essas características de vetores.
Então você pode passar aí, eu passei a dimensão de 1536, que é o tamanho da dimensão dos embeds do modelo que eu vou utilizar, da OpenAI, e a função de similaridade que eu vou utilizar nesses vetores é a do cosseno. Então eu criei esse index aqui. Aí depois eu fiz um outro comando aqui para poder pegar todos os dados de texto do chunk, enviar para o modelo da OpenAI, eu passo a OpenAI aqui e tal, e o modelo aqui. O modelo é um embedding 3, small, alguma coisa assim. E aí eu transformo esse texto num vetor e guardo esse vetor de embedding numa propriedade chamada text embedding. Então basicamente é isso aqui que o ingestion faz, vai criando os chunks com esse text embedding. Beleza. Aqui é só o chat input. Aí eu vou mostrar como está o banco de dados e depois ele funcionando aqui. Esse aqui é o banco de dados. Eu criei uma instância aqui, como eu tinha falado, você pode abrir aqui e dar uma olhada na instância. Aí aqui já tem alguns chunks, né? Vou rodar aqui uns comandos. Esses são comandos do Neo4j, né? Você pode ver aí que é chamado de Cipher Query. É diferente de um banco de dados relacional. Então as queries aqui do Neo4j são diferentes, né? Vou retornar o chunk. Basicamente eu estou pegando todos os chunks, retornando eles com limite de 10. Então, vou retornar aqui 10 chunks. Aí posso clicar em um desses chunks, aí você vai ver qual as propriedades que tem. Esse aqui é o text embedding que eu criei, ela é baseado nesse texto aqui. A fonte, que é o documento, o chunk ID que eu criei com o ID4. Eu criei uma propriedade chamada chunksec ID, que basicamente vai contando de 1 até o número total de chunks que deu aqui. Eu acho que foi 1712 chunks. Então ele vai contando de 1 até lá. Tem uma razão para eu ter criado isso. Esse chunksec ID, depois eu criei uma query aqui no banco para ele relacionar os check IDs, o chunksec ID, com outros chunks que são próximos um do outro. Por exemplo, um é relacionado com 2, o 2 é relacionado com 3, o 3 é relacionado com 4 e assim por diante. Então vou fazer uma query aqui para poder mostrar os relacionamentos. Aí você vai entender o que eu estou falando. Então, basicamente aqui é o chunk. Isso aqui eu vou pegar um relacionamento que eu chamei de next, que é um relacionado com o outro, né? Vamos chamar de N. Essas letras aqui que eu estou colocando no início são eles que você pode usar para recuperar a informação depois. Com outro chunk. Na verdade, eu posso até deixar isso aqui vazio, mas eu vou botar aqui como se fosse X, um chunk relacionado com outro chunk. Vou chamar de Y. E vai ser chunk também. Eu chamei isso tudo de P, aí eu vou retornar o P. Vou retornar 10. Então, basicamente é isso, ó. É um chunk relacionado com outro chunk. Tá vendo? Um chunk next, outro chunk next. Então ele cria como se fosse um anel de chunks aqui. Se eu pegar esse chunk aqui, pode ver que o sec dele é 3, esse aqui provavelmente é 4. Né? E esse aqui provavelmente é 5. Esse aqui provavelmente é 6, e assim vai. Um chunk relacionado com o outro em ordem, com as partes de texto relevantes aqui. Então basicamente é como os dados estão gravados aqui e os embeds. Agora eu vou voltar aqui para o código. Aí esse é o código que eu fiz para recuperar a informação de fato. Também coloquei alguns inputs aqui para receber o contexto, tal. Eu criei um prompt diferente. Meu prompt é assim: você é um assistente especializado em respostas. Coloquei ele dentro de instruções. Coloquei umas regras adicionais: contexto, relevância, estilo. Coloquei uma regra de limitação na resposta para ser entre 5 e 25 palavras no máximo. Eu não quero uma resposta grande, quero uma resposta concisa e bem curta. Aqui vai entrar o contexto, né, que é o que vem do banco de dados. Aqui vai entrar a pergunta da pessoa e aqui vem a resposta. Eu criei aqui um retriever, que é um comando onde eu consigo passar qual é o modelo que eu vou utilizar para criar os embeds, passo o username, password do banco, passo o nome do index, que foi aquele index que eu criei lá no ingestion, que é chunks que eu chamei de chunks embedding. O meu label no Node é o chunk, e a propriedade que eu usei é o text. Ele vai ler essa propriedade aqui.
e vai usar esse retriever para recuperar a informação desse texto aqui, baseado nesse chunks embed index. Eu crio ele como um retriever. Isso aqui esse Neo4j Vector vem do LangChain. Então você consegue usar ele aqui do LangChain Community Vector Store. Então tem vários Vector Stores aí e eu decidi usar aí o LangChain. Eu usei esse Retrieval Question and Answer with Source Chain, que é basicamente um módulo, né? Uma classe para lidar com perguntas e respostas já do LangChain. E aí você passa qual é o seu retriever, como que ele vai lidar com isso. É basicamente um módulo que já faz isso automaticamente. Ele faz, por exemplo, ele passa já no template qual é o contexto que ele chama de summaries e qual é a pergunta que ele chama de question. Aí você pode usar, criar um prompt separado para você, ou você pode deixar o padrão mesmo, que ele já vai passar um prompt com a pergunta e o possível contexto que ele tem que usar para isso. Se você não criar um prompt, ele vai usar um prompt default. Eu decidi criar um prompt para poder fazer aí uma versão mais aprimorada, né, dessa recuperação de informação. Então eu criei aqui esse Retrieval Question and Answer with Source Chains. Passei aí o chat da OpenAI que ele vai utilizar. E aí, nesse caso aqui ele vai utilizar o modelo GPT-4 Mini, que é o novo. Estou utilizando o novo, teve bons resultados. Os Chain Types são 3 Chain Types. Tem o Staff, tem o Map Reduce, tem o Refine. Aí você tem que usar aí o que fica melhor para você. Esse Staff aqui, basicamente, ele vai é o geralzão, né? Onde eu tive mais resultados, mas tem outros aí que você pode pesquisar. E dependendo do chain type que você usa, muda também o tipo de retorno que você vai ter. Você tem que trabalhar isso. Aí aqui você passa o retriever como argumento. Aí esse aqui é o search results, no build input, onde vai criar realmente a query. Aí na minha query de recuperação de informação, eu estou fazendo uma query aqui de match diferenciada, tá vendo? Ele vai pegar um chunk que tem um relacionamento com um node que tem relacionamento com outro chunk. Por que isso aqui? Porque ele vai ter uma tendência a pegar os nodes centrais que têm relacionamentos com dois chunks diferentes, que estão próximos um do outro. Isso vai dar muito mais relevância para a resposta, porque eu posso pegar tanto o chunk anterior quanto o chunk posterior. E esse 0 e 1 significa que eu posso pegar um node que tem ou não tem chunks, porque pode ser que a pessoa faça uma pergunta que o vetor de embedding está associado com o primeiro chunk da lista, por exemplo, que não tem relacionamento com dois, apenas com um, né? Ele não está mais para frente na cadeia. Então aí eu vou retornar esse score e aí eu vou ordenar pelo node que tem o maior número, né, de janela de contexto, que é o node com tendências centrais aqui. Aí eu vou transformar eles todos numa linha, vou coletar todas essas linhas no text list. Então é basicamente eu pegar o chunk do meio, o chunk anterior e o chunk posterior, e aí eu vou concatenar todo o texto desses 3 chunks num texto só e passar para ele como contexto com o score e os metadados. Então basicamente é isso, pegar um node central e o anterior e o posterior, pegar todos os dados relacionados com essa tendência central e passar para ele como contexto. Em vez de passar só um chunk, eu passo muito mais contexto pro LLM que ele pode usar para poder fornecer a melhor resposta possível. Aí eu passo essa retrieval window aqui como argumento para criar esse retriever, que eu criei essa função aqui de build retriever, que é essa função aqui, que eu já falei, onde ele vai passar a query aqui como parâmetro. E basicamente é isso, ele vai dar o resultado dele aqui, que é a resposta. Essa resposta eu criei uma função chamada reach chain, que é... deixa eu ver onde está o reach chain aqui. Que é basicamente passar a questão, né? Você pode ver aqui que ela está em lowercase e retornar a resposta que veio do modelo. E também tem uma outra função aqui, que é o search results, que ele vai retornar os top 4 melhores resultados associados com essa pergunta que a pessoa colocou aqui. E ele vai fazer isso, retornar o contexto do LLM diretamente, sem usar aquele retriever e sem usar aquele prompt. Isso aqui ele vai utilizar como contexto lá no search results para colocar lá nas métricas para dizer que tipo de contexto ele utilizou.
ou seja, quais são os dados mais similares a essa pergunta. Então, quais são os top K dados mais similares a essa pergunta. Então, retorno aqui uma lista de dados com texto e o score e passo para eles. Então, basicamente, é isso aqui. Agora eu vou ver aqui funcionando, né? Por exemplo, essa aqui é uma das possíveis respostas. Vou copiar aqui, vou colocar aqui como resposta correta. Então, essa é a resposta da primeira questão. Aqui tem a primeira questão. Eu vou criar aqui no Playground. Vamos ver como ele responde a primeira questão. Quantos quartos são necessários para dividir uma torta de maçã até chegar a um átomo? Então, ele está pensando aí. Aí ele respondeu aqui, ó, cerca de 90 quartos sucessivos são necessários para chegar a um único átomo. Aí aqui tem o Language Evaluator, que o pessoal aí do time da Langflow criou, onde você pode verificar o seu resultado. Então vou colocar aqui. Aqui são os 4 documentos que vêm do Search Results, que são mais similares, né, a essa pergunta que eu fiz. E aqui é a avaliação. Então eu tive aí 100 em um, 71 na resposta, 81 na precisão do contexto e 100 também no recall. Então, a gente tem um número razoável aqui na resposta. Agora eu vou pegar uma outra pergunta aqui, que essa foi uma técnica que eu utilizei que a maioria das respostas tem um score bem alto, né? Apesar que eu não sei, né? Vamos ver quem é que vai ganhar isso daí. Mas você pode ver aí que o score é relativamente alto, né? Vou pegar uma outra aqui. Vou pegar essa daqui. Deixa eu ver qual que é. Mente de Deus. Então é 10, 9, 8, 7, 6. É a resposta da 6. Vou fazer a pergunta 6 aqui. 10, 9, 8, 7, 6. Que Kepler acreditava sobre a geometria em relação à criação do universo? Antes da criação era coeterna com a mente de Deus. Então essa foi a resposta, né? Vamos colocar aqui e ver qual foi o resultado da métrica. Está avaliando a quarta métrica. Então aí nesse caso aqui, ó, ele teve tudo 100%, tá vendo? Como esse modelo é bem eficiente, ele deu exatamente a resposta que tinha que dar como resultado aqui, ó. Deixa eu voltar. Cadê? Qual era a resposta correta? Kepler acreditava que a geometria existiu antes da criação e era coeterna com a mente de Deus. E o que ele respondeu? Kepler acreditava que a geometria existia antes da criação e era coeterna com a mente de Deus. Exatamente a resposta. Por isso que ele deu 100% de precisão aqui, ó, na correção da resposta, tá vendo? Esse tipo de resultado aqui eu só consegui com esse Graph Knowledge. E eu já tentei outras técnicas, mas para chegar com esse nível de precisão foi a única técnica que funcionou para mim. Então é por isso que eu estou utilizando ela aqui. Mas eu não sei se vai ter alguém aí que vai utilizar alguma coisa melhor e tal, que vai conseguir ainda superar isso. Vamos ver. Porque nem todas as respostas, né, estão perfeitas desse jeito. Deixa eu pegar uma outra aqui, por exemplo, essa aqui de objetos comprimidos. Essa foi uma que não estava tão boa do jeito que eu gostava, do jeito que eu gostaria. Essa de objetos comprimidos é 10, 9, 8. 10, 9, 8. Analogia, velocidade da luz, uma coisa assim. Vou colocar aqui, vamos ver. Para descrever a percepção de objetos ao viajar próximo à velocidade da luz. Analogia à compressão da visão é uma pequena janela circular. Mas a resposta certa é: os objetos parecem comprimidos numa pequena janela circular à sua frente. Tem alguma semelhança, né? Mas não está completamente perfeito. Ou seja, não tem como ter uma perfeição, né? Mas está muito bacana esse modelo aqui.
Então aí nesse caso ele teve 72, né? Então ele tá aí entre 70 e 100, que eu acho que são números razoáveis, né? Se for chamar aí umas 10 vezes e depois tirar a média. Deixa eu fazer mais uma aqui só para tirar a dúvida. Escolher uma aqui. Acostumar-se com a irracionalidade. Isso aqui. Não, não. Teve uma que um cara reclamou lá no chat dizendo que era ruim de fazer. Eu acho que é aquela do Einstein. Problema de lança. Ah, esse aqui do Einstein. Acho que era 7, que era bem ruim de responder. Então era 10, 9, 8, 7. É, vou pegar aqui a pergunta da 7, 10, 9, 8, 7. Pergunta lumífero, sei lá, na compreensão da propagação da luz. Vamos ver, vamos ver. Pensando. Rejeição, bababá, bababá. Falou alguma coisa sobre relatividade, que tem a ver com a resposta. Agora eu vou ver o resultado. Vamos ver. Avaliando ainda a quarta métrica. É. Então aí, tá entre 70 e 100, né? Não tem como ser tudo 100. Eu gostaria que fosse entre 80, 90 e 100, mas essa foi a minha solução aí. Espero que tenham gostado do vídeo aí e utilizem essa técnica aí nos seus próprios projetos. Claro que dá também para poder fazer metadados e tal, gravar propriedades no próprio Edge, né, aqui do relacionamento, né, que na seta também permite gravar propriedades aqui, se for o caso, para recuperar depois. Então, assim, do céu é o limite. Espero que você tenha gostado aí. Valeu e até a próxima.